responsabilidade muito grande falar do professor Jefferson, né? Porque é uma história simplesmente incrível, parece tirada dos contos de ficção científica. Tanto que eu demorei a dar credibilidade do que ele falava, mas algo inusitado aconteceu e a partir daí eu pude ter 100% de credibilidade no que ele falava, porque não teria como ele conhecer uma determinada tecnologia alienígena que eu tive acesso, por, abre aspas, né, coincidência do tipo, que não é coincidência, pela lei da sincronicidade. E quando ele me falou daquela tecnologia, eu falei, eu estive com um desse em minhas mãos, mostrei para vocês ontem, que é o tubo de cristal, e ele mostra isso em vários livros. Eu até trouxe alguns desenhos dele, que foram feitos antes dele me conhecer. Então, assim, a história dele é muito interessante. Ele foi abduzido na idade de 7 anos por seres da Estrela Velha. Eu fiz até uma cronologia, e eu quero mostrar para vocês que ele deixou isso por escrito, na verdade, porque ele nasceu no dia 15 de março de 1959 em Porto Alegre. Isso aqui foi o resumo que eu fiz da história dele. Mas eu achei tão interessante que ele pegou num sulfite, ó pessoal, vou mostrar para vocês, ó, a lápis, e ele foi colocando os principais pontos da vida dele, desde que ele nasceu, até como foi que ele foi contratado pelo governo americano. Como foi que ele teve contato também com seres humíferos, então ele deixou isso por escrito. É um grande resumo, né? Porque depois eu achei uma agenda com algumas partes da vida dele mais detalhadas, algumas etapas da vida que ele colocou por tópicos, né? Ele teve uma formação em tecnologia da informação que ele fez na Espanha, tem até um certificado e tudo. Mas para ele ser um cientista, onde que ele aprendeu tudo que ele sabia, né? Justamente ele fala que ele passou a entender de robótica, de física quântica, de astronomia. O conhecimento dele é tão incrível. O caderno de notas do professor Jefferson, isso aqui é uma cópia que eu juntei os 3 livros dele, né? O Blue Planet Project, que foi um livro que tornou-se best-seller nos Estados Unidos. Tem idioma, equações que ele tinha colocado nesse caderno de notas que vazou e virou esse livro. E quando o livro saiu, ele estava preso. Ele foi detido por uma falsa acusação, né? Então, em 1966, com a idade de 7 anos, o professor Jefferson Souza teve contato com seres do sistema de Epson Lyra. Olha que interessante. Ele descreve, né? Ele fala que o Epson Lyra fica a 162 anos-luz daqui, das coordenadas, né? E foi nesse contato que ele conheceu um ser chamado Monitor. Olha, ou seja, na verdade, a partir daí ele fica sabendo que ele era um extraterrestre, mas encarnado aqui na Terra, para cumprir essa missão de ser o arauto de um novo conhecimento para o planeta Terra. Por quê? É necessário que haja um respectivo nível de consciência na população de um planeta. Nós estamos anelando, né? Pelo menos nós que estamos aqui, esse contato. Mas é necessário que haja uma massa crítica no planeta preparada para isso. Então, e esse conhecimento chamado exologia, ele fala que até o termo ufologia não agradava muito ele. Ele falava que não. Hoje são estudos alienígenas. A exologia é o estudo de assuntos vindos de fora do planeta Terra. Então você tem a exoantropologia, que vai estudar as diferentes raças de outros mundos. Serão novas ciências. Novas ciências. E com metodologia científica mesmo, usando a nossa metodologia. Vai precisar, né? A exoantropologia, a exoarqueologia. E aí ele vai falando de tudo isso, das exociências, né? Então, e ele foi preparado para isso. Exomedicina. Então, inclusive, ele vai mostrar como que é a anatomia dos seres. Então, quem adquiriu, quem teve a oportunidade de ver o livro Relatório Alfa, vocês vão ver que de forma inédita tem toda a anatomia dos Greys, como funcionam os pulmões dele, os neurônios deles, o coração deles. Na verdade, eles têm 2 pulmões, 2 corações. 2 corações? É mesmo? 2 corações. Na verdade, eles criaram todo um sistema de clonagem, de engenharia genética, foram melhorando a raça deles. Até para eles poderem respirar em certas atmosferas. Sim. Então, eles disseram para ele que ele era da linhagem Seabaat, ou seja, uma linhagem dele, aquele que continua. E qual que era a missão dele aqui na Terra? Informar, difundir, observar, aprender e compartilhar. Que ele pertencia à linhagem dos arautos do saber. Na linguagem deles, ele teve o que eles chamavam de Tirash. Teve aberta a visão além da visão. Então o que eles fizeram? Eles abriram a visão dele. Então ele passou, por exemplo, ele olhava uma árvore, ele não olhava a árvore, ele olhava a árvore como um reator de fusão, que pegava
o gás carbônico e transformado em oxigênio. Uma máquina transformando energia, captando energia. Ele entendia o funcionamento daquela máquina, daquele ser vegetal, na sua essência mesmo, né? Então ele tinha um conhecimento muito grande a partir daí. Tanto que aos 14 anos ele começou a visitar, participar de congressos de ufologia. Pouca gente sabe, mas ele foi, assim, trabalhou direto com o famoso Coronel Uchoa. O Coronel Uchoa é uma lenda na ufologia brasileira e ele estudava muito essa questão de portais, de dimensões, e o Jefferson trabalhou com ele. Aqui dentro da própria cronologia escrita por ele, né, ele descreve esse planeta chamado Áureos, a atmosfera do planeta Áureos. Aqui ele fala que era um céu rosa dourado, o terceiro planeta de um sistema binário. O ar tinha um aroma como de terra molhada. Esse é o planeta de onde ele veio. De onde ele veio. Tá aqui, ele faz uma pequena descrição desse contato que ele teve na idade de 7 anos. Ele fala que ele estava dormindo num quarto com a irmã dele, cada um em uma cama. E aí abriu-se na parede um portal e eles entraram. E interessante que deixou vestígios físicos do quarto dele. Depois a mãe dele queria saber como que o quarto tinha sido sujado daquele jeito, tinha bagunçado. Ele foi levado até ele foi levado até o planeta Áureos, né? Ele fala que ele tocou minha testa e tudo mudou, como se finalmente eu visse o mundo pela primeira vez. O monitor disse que eu era como Ba'at, o primeiro escolhido da linguagem Sudra, os arautos do saber, e iria entender além da compreensão. E aí ele fala que a estrela Vega fica mais ou menos 25 anos no sistema Sol. Diz que aqui nós conhecemos Vega como Alfa Lira, e é um sistema estelar com 7 planetas e 9 planetóides. Vega 4 era onde vivia o seu povo, um planeta interior. Vega 5 e Vega 6 eram outros planetas habitados. Os outros planetas e planetóides eram para mineração e recursos diversos. O povo de Vega é uma colônia dos Chamariat. Inclusive ele falava que o monitor, que era esse ser que mantinha contato com ele, era do povo Chamariat. Até ele desenhou um monitor aqui. Por exemplo, esse aqui é o monitor. Aí, olha o monitor. Desenhou o dedo do monitor aqui, ó. E enquanto você mostra o monitor, ele diz: saudações humanos, eu não tenho uma designação própria, ao que a sua civilização diria como um nome. Dentro da minha espécie, nos reconhecemos por frequências harmônicas que podem individualizar-nos dentro de um coletivo de indivíduos. Seria uma assinatura. Mas o esforço de uma melhor compreensão sociocultural pode me chamar de monitor. Essa também não é a minha forma física, essa que vocês estão vendo. Porque há muito tempo meu povo ascendeu a níveis evolutivos que transcenderam a matéria física. Somos seres etéreos agora. Então essa seria a forma física dele, mas na verdade eles não estão físicos, são etéreos já. Então ele fala: eu escolhi a um humano para ser emissário das minhas palavras, e dele é o resultado desse trabalho que será apresentado aqui. Então é como se ele estivesse ditando para o professor Jefferson uma carta desse monitor na apresentação do livro, né? Ele fala: há anos atrás o meu povo tinha a forma física que representei aqui, porque agora somos energia viva coerente. Uma pseudo-forma física vai ajudar a nossa comunicação. Venho compartilhar um conhecimento, porque o seu povo está muito próximo de uma transcendência de consciência, aquilo que a gente vem comentando ontem, que seria a ascensão planetária. Não todos, infelizmente, mas a significativa maioria humana, sem dúvida. Minha voz é uma gota em um oceano de conhecimento cósmico. O meu povo e eu somos somente um grão de areia no vasto deserto que compõe a sinfonia infinita da sabedoria transuniversal. O conhecimento que compartilho pode mudar sua vida ou complicá-la ainda mais. Tudo depende da sua própria capacidade de compreensão. Leia e medite bem no que eu vou dizer. Mais do que tudo, tome esse conhecimento e faça bom uso dele e não ignore, por favor. E aí continua também, né? E até que ele conhece o Coronel Uchoa. Ele conheceu Irene Grande, todos os grandes nomes da ufologia. A partir daí, o Coronel Uchoa coloca ele em contato com o pessoal da Argentina, revista que ele ajudou a editar na Argentina. Depois da Argentina que ele vai para a Espanha. Quando que ele cai no conhecimento do governo americano que ele era um legítimo contatado? Porque o que acontece, pessoal? Um dos projetos que ele participou na CIA era justamente um projeto, né, que a CIA sabia quem era contatado legítimo, e aí eles recrutavam esses contatados para trabalhar nesses projetos de passando informação, né, professor? Uhum.
E foi aí que ele começou a entrar nesses projetos secretos americanos, porque ele foi percebido como um contatado legítimo, né? E aí ele foi levado para a área 51. Ele conta isso, nós temos vídeos... Qual o nome do projeto dos contatados? É um projeto chamado Blue Planet Project. Que é só para contatados. A Danusa comentou isso, inclusive, na palestra dela ontem. Você fez até um comparativo, uma diferença entre abdução e contato também, né? Abduzido, contatado, sim. E o híbrido é o que tem já a genética, né? Ele conheceu vários híbridos. Então ele conta, quando ele descreve o avião que levou eles, né? E com as janelas... Pessoas do planeta inteiro. Estavam estudando grupos do planeta inteiro e levaram para essa área. Ele foi um deles. E participou desse... Quando eles perceberam que ele tinha capacidade de percepção extrasensorial, foi aí que ele começou a participar de vários projetos de pesquisa. Em 1988 ele foi abordado por agentes. Em 1988. Por agentes da CIA. Da CIA. Em 93 foi nomeado diretor da MUFON para a Catalunha e Espanha. Aí ele teve contato com os Humitas, planeta Wolf 424. Em 88 que ele foi recrutado como Data Consultant, como analista e consultor para o Blue Planet Project. Eu recebi um comunicado que retornaram aos Estados Unidos, que eu imaginei que o contato vinha do Coronel Stevens. Estranho, porque normalmente quando ele escrevia, ele nunca mandava coisa por telegrama. E estamos na época do telegrama, estamos falando, isso aí era nos anos 90, quer dizer que não existia instant messages, nada dessas coisas, compreende? Então o que passou foi o seguinte, quando eu chego no JFK, no aeroporto, eu me surpreendi porque haviam oficiais me esperando. E eu digo, isso o que é? Qual o problema? Então, disse que eu tinha que ir com eles e tudo. Eu digo, mas qual o problema? Porque eu não entendo o que está passando. Então, eu tinha que seguir eles. E aí foi que eu descobri que essas pessoas eram parte de um grupo. Esse grupo operava dentro de um orçamento negro que de verdade não fazia parte dos planos deliberativos do Congresso americano. E oficialmente não é parte da parte de defesa, mesmo que usasse funções da NSA e da DARPA, eles não tinham nada oficial, não oficial. Então disseram que tinha uma iniciativa que eles iam chamar The Blue Planet Project. Blue Planet Project ia ser uma iniciativa onde contavam com contatados, com abduzidos e com híbridos. E quando ele falou híbridos, eu digo, pera um momentinho, híbridos no sentido de quê? Ele disse híbridos de humanos e extraterrestres. Então ele disse, vocês têm atualmente acesso a humanos com código genético extraterrestre? Eles disseram, sim, temos. E então eles me disseram bem o seguinte, que eu tinha duas opções, ou ia com eles ali, tá? Ou eles iam fazer minha vida difícil, se eu quisesse ficar nos Estados Unidos. A começar da deportação imediata. Eu era um contatado, e não um contatado comum, um contatado que tinha já contatos com praticamente toda a comunidade ufológica que tinha e era muito bem visto. Eu me lembro que havia até uma senhora investigadora que escreveu um livro chamado Linda Moulton Howe, que trabalhava com uma estação de televisão. Ela também foi impressionada com essas coisas. Então, minha credibilidade era uma coisa grande em tudo isso. Eles não estavam interessados na minha experiência profissional, estavam interessados na minha vida pessoal em relação a extraterrestres. Eu não posso entrar em detalhes agora para onde a gente foi e o que foi que passou. Agora eu posso dizer simplesmente o estado. A gente estava em Nevada e até aí eu vou chegar. Tudo que eu posso dizer é que a designação deles era The Blue Planet Project. Em 1989, que ele foi transferido para um outro projeto chamado Projeto Nemesis, que é um projeto de desinformação, aí que entra a história dele. O projeto Nemesis, na verdade, ele incluía a desinformação, que o governo americano, eles criaram alguns projetos para desacreditar o assunto. Como alguém aqui perguntou, acho que foi o Marcelo que perguntou, né? Qual que era a missão dele? Era chegar no Congresso. Do Jefferson. Então, a primeira missão dele era chegar nesse Congresso e falar o seguinte, que só existiam extraterrestres bonzinhos, e que para esconder toda essa questão das áreas dessas abduções forçadas, dessas pesquisas. Só que ele não aguentou, ele disse que quando ele chegou no palco, ele sentiu uma emoção tão forte, porque ele foi uma daquelas pessoas, ele dava palestra para eles, de repente ele estava ali para enganá-los. Então ele não aguentou, o pessoal quer saber da verdade?
e fui contratado pelo governo americano e estou aqui para falar isso para vocês, mas na verdade é SSS. Só que a partir desse momento ele teve que fugir. Então ele já não ficou mais na Espanha, ele foi para a Alemanha. Aí ficou um tempo, Corajoso, hein? ficou um tempo na Alemanha, morou na Alemanha. Depois de alguns anos é que ele volta para os Estados Unidos, a convite do coronel Wendell Stevens. E o coronel Wendell Stevens ele foi um dos maiores editores de livros do mundo, de livro de ufologia. Foi aí que surgiu o livro Abdução em Maringá, que foi lançado pelo Gevaer. O que o Gevaer fez? Mas deixa eu só uma pergunta, professor. Nisso o professor Jefferson foi para os Estados Unidos? Foi. Mas aí Foi. já tinha baixado a poeira? Tinha baixado a poeira, ele ajudou a fazer um congresso, mas foi aí que eles pegaram ele, no aeroporto. Ele foi uma vez, No aeroporto já? pegaram no Ele aeroporto. foi uma vez, não pegaram. Por uma vez não pegaram, depois da outra vez eles pegaram ele no aeroporto. Eu vou... E aí implantaram o passaporte errado nele? Como que é a história do... Então. Ele estava com o passaporte do... outra Richard pessoa. Romero. Ele foi preso com o passaporte de Richard Romero. Na verdade, eles fizeram um passaporte falso para ele. Se você olhar, ele é verdadeiro, porque com papel oficial. Eles tiraram o passaporte verdadeiro, mas colocaram ele como sendo Richard Romero. Eles criaram uma falsa identidade para ele. Certo? E esse Richard Romero, no passaporte, era um oficial venezuelano. Aí ele foi detido como venezuelano. Só que foi um processo assim. Eles criaram uma acusação contra ele, primeiro, para poder prender ele. Essa acusação Contra o Jefferson. contra o Jefferson. De obstrução da justiça e de abuso sexual. Até o Bob Lazar teve uma acusação parecida também, só que no caso dele foi por contabilidade de um bordel lá. Tem outro também que até fotografou uma criança, que falou que era filha dele, esqueci o nome dele agora, que também foi perseguido, acusado de abuso também. E é sempre pessoas ligadas a esse tipo de, né, quando vem esse tipo de informação, eles já colocam algo bem Bem assim impactante, realmente marcante para as pessoas. para desacreditar, né? Então eles queriam desacreditar. Então aí ele recebeu essa acusação, foi detido, ele foi até torturado, foi condenado a 23 anos de prisão. Primeiro, o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos ajudar o coronel Wendell Stevens na realização do primeiro Congresso Internacional de Ufologia, que foi feito em Las Vegas. O segundo foi em Las Vegas. Porque ele vai no primeiro, quando ele volta para o segundo, que eles pegam ele. Ele vai no primeiro, ele consegue, porque aqui ó, eu retorno à Espanha em 95, retorno aos Estados Unidos em 96, onde fui aprisionado, antes de ter dado entrada oficial no país, no terminal do voo. Aí passo a ter o nome de Richard Romero. Então, isso aconteceu em 96, quando ele foi preso no aeroporto. E o Richard Romero era acusado de quê? Já tinha sido condenado? Na verdade, eu não sei a história do Richard Romero. A partir de então, ele assumiu esse nome, eles colocaram esse nome dele e Já tinha estava acusação. condenado, Já né? estava condenado e ele ficou preso. O incrível é a maneira como ele saiu. Mas dentro da prisão, ele conheceu um cara chamado JC. E esse JC ficou várias vezes na cela com ele, às vezes eles trocavam de cela, mas todas as vezes ele contava para o JC a história dele. Na verdade, meu nome não é Richard Romero. Não sou cidadão da Venezuela, sou cidadão brasileiro. Sou cientista e participei de um projeto chamado Blue Planet Project, Projeto Nemesis e Projeto Pulsar. Ele participou desse... E tudo isso que ele falava, e sempre que ele tinha um papel e um lápis na mão, ele escrevia dados científicos, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. E esse JC achava que ele era esquizofrênico, que ele é algum louco e tal. Mas de repente o JC sai da prisão e procura a família do Jefferson no Brasil, porque o Jefferson, eu tenho uma irmã chamada Margarete Borba. Se um dia você sair, você procura ela e avisa ela que eu estou preso. O JC não acreditava muito, mas resolveu checar e achou no Facebook de uma pessoa com esse nome e pegou o e-mail dela, mandou um e-mail para ela dizendo: meu nome é JC, tal, eu tenho o mais incrível de tudo é que o Gil Carlson publicou a carta do JC contando essa história. Porque é o seguinte, JC consegue achar a irmã do Jefferson e fala: olha, seu irmão está preso aqui nos Estados Unidos com o nome de Richard Romero. Aí ela vai providenciar um advogado público, eu tenho cópia aqui, teve que procurar a defensoria pública, foi um processo muito lento. E o Jefferson, nesse meio de tempo, o livro Blue Planet estava rodando nos Estados Unidos, já estava um best-seller. E o JC falou: olha, talvez você não tenha muito interesse, mas eu encontrei o verdadeiro autor do Blue Planet. O caderno de notas do professor Jefferson, eu tenho a cópia original do caderno de notas. O caderno de notas original do professor Jefferson caiu na mão, no Congresso de Ufologia de Las Vegas, uma cópia do caderno de notas caiu na mão de alguns ufólogos. E esse caderno de notas
passou a ser xerocado. E muita gente começou a procurar esse projeto Blue Planet na internet para ver se achava uma cópia. A Amazon, como eles têm esses algoritmos de busca, percebeu que tinha muita gente querendo comprar esse livro. Aí o que a Amazon fez? Procurou um autor chamado Gil Carlson e falou, olha, ele é editor de livros, edita esse livro para nós que está tendo muita procura. Aí o Gil Carlson pegou e conseguiu uma cópia do caderno de notas e começou a procurar o Jefferson, não achava o Jefferson em lugar nenhum. Aí ele registrou os direitos autorais do Blue Planet e lançou. Aí a Amazon começou a vender muito, aí o governo americano proibiu a Amazon de comercializar o livro. Aí a Amazon pegou e falou, ó, vamos ter que parar de vender o livro. O que ele fez? Continuou vendendo pelo site dele, porque ele já estava famoso, o livro já estava famoso, e o livro se tornou um best-seller. E sabe quem conta isso? O próprio Gil Carlson aqui, vou mostrar para vocês. Ele publicou, inclusive, cópia do e-mail que ele recebeu. Ele imprimiu e publicou o e-mail que ele recebeu do Gil Carlson, contando a história do Jefferson. Daí o que ele faz? Ele consegue intermediar uma ponte através do JC e descobre que o Jefferson estava na prisão federal da Geórgia. E daí eles começam a trocar correspondências. E o Jefferson começa a mandar carta para ele, e dando informações científicas. Ele pega as cartas do Jefferson e transforma em outro livro, chamado Conspiração, Capítulos Perdidos do Blue Planet, que se torna outro best-seller. E o Jefferson é preso. Então, aqui você tem os capítulos perdidos, e o mais incrível de tudo é que ele publicou as cartas do Jefferson aqui com a assinatura e tudo dele. No nome dele, depois a autoria. Só que os direitos autorais ficaram com ele, né? O Jefferson estava na prisão. Eu vou mostrar para você as cartas, quer ver? Vou mostrar para a Danusa coloca. São 3 livros em um que eu mandei juntar. Porque na verdade esses livros estão todos em inglês, né? Eu fiz a tradução automática praticamente, dei umas corrigidas e juntei os 3 aqui. Então, ele reproduziu as cartas do professor Jefferson e transformou em livro. Ó. Sinceramente, Jefferson. E a assinatura do professor Jefferson. Eu tenho a assinatura dele aqui, a caligrafia dele aqui. Aí, ó. Aqui nós temos cópia das cartas, dos e-mails que o Jefferson mandava para o Gil Carlson e ele publicou nesse livro. Então eu vou mostrar mais documentos aqui, quer ver? Ó. Interessante que os documentos foram fornecidos pelo próprio Gil Carlson. E aí, quem ajudou ele a sair lá da prisão, professor? Como que foi isso? Aconteceu o seguinte, na troca de governo, quando o governo Trump entrou, um amigo dele que tinha trabalhado, porque o Jefferson também foi agente do DARPA, que é o mesmo departamento daquele David Grush, né? Então, como o Jefferson e o DARPA foi criado na mesma época da CIA, tem toda uma longa história por conta dos mesmos objetivos. O Jefferson era amigo, esse cara conhecia o Jefferson, Trump assumiu, deu um cargo para ele, e ele descobriu que o Jefferson estava preso. Aí ele pegou e facilitou. O Jefferson saiu, na verdade ele saiu quase 2 anos antes de cumprir a pena, praticamente. Então ele ficou quanto tempo na prisão? 22 anos. 22 anos. E escreveu 15 livros lá, né? Na prisão. 15 livros da prisão. Que estão tudo com o senhor. Só esses da prisão, eles estão todos fotografados e digitalizados já, né? Agora, todos em inglês. Vamos viabilizar, né? De fazer a tradução e disponibilizar, né? Quem citou o Jefferson, sabe o Edward Snowden? O Edward Snowden cita o Jefferson. Por que ele, do WikiLeaks. Por que ele fugiu dos Estados Unidos e ele recebeu abrigo na União Soviética? Ele fala, eu tenho a cópia da menção dele, ele fala assim, eu fugi porque eu não confio na justiça americana, para não acontecer comigo igual aconteceu com o cientista brasileiro Jefferson Souza, que após publicar algumas informações secretas, foi preso, está na prisão federal. Então no WikiLeaks tem menção do Jefferson. Gente, e vocês veem, alguém aqui conhecia o professor Jefferson? Nunca tinha ouvido falar. Então, Eu já, ele falou. É assim, é uma coisa, é um legado gigantesco, né? Que eu e o professor Paulo, a gente precisa trazer isso à tona, né? Porque você vê uma pessoa que produziu 15 obras, só esse livro aí, eu estava folheando, tem até as línguas extraterrestres, psicologia, tudo, Mas os elementos e esses químicos. livros, o professor não tem ideia de publicar, fazer um... sim. Eu vou ajudar o professor. O primeiro deles é o relatório alfa. Sim, eu vou auxiliar o professor pra gente Esses publicar. registros extraterrestres são semelhantes a esses registros que a gente vê em rochas, né? Em museus arqueológicos, né? Daí uma explicação, que não são registros de seres humanos comuns, né? Que a gente vê nas rochas. Sim. Ele começou a colocar meu nome nos livros, ó. Pode dar uma checada na caligrafia. Aqui seria mais ou menos um
uma capa desse livro, né? E os conteúdos que... Tá, os fatos além do mito. Einstein, Tesla, von Neumann, Dawson Brown, C. Henry Murray e muito mais. Jefferson Souza e Paulo César de Oliveira, 2022. E o Experimento Filadélfia. E o Experimento Filadélfia, de fato, eles abriram uma fenda e Espaço-tempo. passaram para o universo paralelo? Inclusive, os dois... Ou foi temporal? Foi- Buraco de minhoca? Foi tempo... Na verdade, é uma Porque sumiu, né? Uma parte do navio sumiu, né? Da tripulação e não sabe onde foram parar, né? Sim, é que na verdade sabem, né? Foi assim, foi uma tecnologia desenvolvida pelo Nikola Tesla e que eles contrataram ele para ser consultor do projeto e em um navio chamado SS Eldridge, isso tem no documentário, vocês vão poder assistir, mas não conta os detalhes do que aconteceu, porque o Tesla chegou num ponto que ele viu que você conseguia colocar na quarta dimensão objetos físicos, mas um ser humano, que ele não é só físico, ele é multidimensional, faltava para ele computadores para calcular algumas constantes dos corpos sutis. Então ele falou para a Marinha Americana, nós não estamos preparados para fazer isso, essa experiência com tripulação. Ele criou um redemoinho eletromagnético e o navio ficou invisível. O projeto da Marinha Americana era para deixar os navios invisíveis aos radares. Mas o navio entrou na quarta dimensão, se materializou e se desmaterializou. Aí a Marinha Americana queria que ele fizesse uma experiência com tripulação. Mas ele falou, não, nós não estamos preparados. O que ele fez? Ele deu uma sabotada no projeto e saiu fora. Daí eles contrataram o von Neumann. E o von Neumann começou a estudar espiritualidade, viagem astral, um monte de coisa, para poder concluir o projeto. E eles fizeram o teste com tripulação. Mas quando eles fizeram o teste com tripulação, aconteceu uma tragédia. Corpos humanos foram fundidos ao casco do navio, tochas humanas. Sim. Eu já vi isso também. Mas tinha dois Por irmãos... conta da distorção do espaço-tempo, né? Exatamente. E tinham dois irmãos, que eram dois físicos, que estavam dentro da sala de comando, da coordenação, Cameron, eu me esqueci o nome dele. E em determinado momento, eles perceberam que a experiência não estava dando certo e tentaram desligar e não conseguiram. Eles pularam no mar. No que eles pularam no mar, eles foram jogados 40 anos no futuro. Aí entra o projeto Norfolk. E localizaram eles? Aí eles foram procurar o responsável pelo projeto 40 anos depois do futuro para poder resolver o buraco do espaço-tempo que ficou aberto lá atrás. Só que um dos irmãos começou a envelhecer muito rapidamente. Ele morreu. Aí entram os cálculos, porque eles tiveram que... Ele teve que encarnar rapidamente na família, como criou um paradoxo do tempo, na verdade. É bem interessante essa história. Isso é um fato verídico. Aconteceu na Marinha Americana, chamado Experimento de Filadélfia, e tem a ver com um projeto chamado Projeto Pegasus, que é um projeto de viagem no tempo. Então ele fez toda a introdução, ele conta como que foi construída a base de Dulce e como que os reptilianos interviram em tudo isso. Aqui tem todo, inclusive desenho dos reptilianos, ó, da tecnologia deles. Professora, eu estou vendo aqui uma foto da missão Apolo 13. O que o Jefferson falou? O homem chegou na Lua na Apolo 13, porque dizem que a primeira não teria sido verdadeira, só as demais, por conta daquela corrida espacial. O que ele Ele falou o dizia? seguinte, que eles descobriram uma base alienígena na Lua. Falou até o nome, tem até as coordenadas. A cratera chamada Mares Moscovienses. E aí eles tiveram que maquiar muitas fotos, porque... Então a 13 chegou. Chegou, mas eles tiveram que falsificar algumas fotos, porque senão apareceria cidades, aparecia... Então, essas fotos que foram falsificadas foram descobertas e levaram as pessoas a acreditar que foi uma farsa. Foi uma farsa. Por que paramos de ir para a Lua? É isso, né? Então, essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, desde Apolo 13 nós já fomos advertidos que não voltássemos lá. Por quê? Porque a Lua já tem dono. A Lua, a face escura da Lua tem bases extraterrestres. Quem é o dono? Várias civilizações, mas principalmente do consórcio de planetas. Então, nós não estamos preparados para ir lá. Ponto. Só que, aconteceu, teve uma... Então seriam os positivos. Os positivos. Só que teve uma tentativa secreta da NASA, em parceria com a Rússia, para resgatar uma nave charuto que estava caída dentro de uma cratera lá. E todos os países têm consciência disso? China, Rússia? A China já está envolvida em tudo isso já, porque eles tiveram acesso já a tudo isso, A né? questão dos satélites. Aos satélites que vão para fora da Terra? Isso, que eles Mas dizem. eles não passam toda a informação, né? A NASA não passa todas as imagens, tudo que eles mas- filmam.
as bases, a Lua, ela não é igual a Terra, tem movimento de dois- rotação e translação. A Lua tem fica de um dois- lado, você só vê um lado da Lua. O outro lado você não vê, o satélite não consegue filmar o lado invisível, o lado oculto. Só Não. aqueles que passam. Então, mas aí por eles exemplo, as permitem que sondas. esses satélites transmitam informações aqui para a Sim, Terra. mas as sondas que são capazes de pegar a imagem de lá são censuradas, a NASA não vai É passar. sonda e satélite. É. O satélite ele está só filmando aqui para baixo. As sondas são as que vão fazer imagens de outros planetas. 360 graus. mais Só ou que menos, eles fazem uma censura. Inclusive você tem 2 denunciantes, né, que já foram em congressos lá do Stephen Greer, né? Steven Greer. Steven Greer. E ele fez um congresso, né, que ele reuniu muitos denunciantes e duas pessoas vinculadas, né, que prestaram serviço para a NASA, as duas falaram praticamente o mesmo discurso, que eles mandam borrar quando aparece algo. Eles não, isso aí você tem que borrar a foto. Eles mandam, então fica aquele borrão, aquela coisa estranha. Inclusive, a imagem de satélite tem isso. Tem lugares que a gente vai lá no Google Earth que tá borrado. Tá. Tem algumas regiões da Terra que estão Sim. borradas também. Principalmente na Antártida tem muito disso. Na Antártida você coloca lá no Google Earth, tem muita coisa borrada. Né? E você tem lá, por exemplo, os Rockefellers e os Rothschilds têm propriedades na Antártida. Olha, é um caso incrível. Então, na verdade, é o seguinte, o que nós concluímos? Nós não sabemos todas, não temos todas as informações, mas o que nós temos certeza absoluta é que a nossa história está errada, a verdadeira história da Terra não é contada, temos certeza absoluta que temos intervenção de seres alienígenas, de quais planetas, quais civilizações, nós temos alguns, não sabemos todos, mas no livro Blue Planet Project, o professor Jefferson fala de 150 raças. Inclusive tem um livro chamado Zadara, vou mostrar para vocês. Que seriam raças praticamente desse quadrante do universo, né? Porque deve ter partes do universo que é tão distante que se torna até, não sei, talvez até inviável de um contato de tão distante que No é. livro Zadara, ele mostra as principais raças, ele fala a origem deles. Tem esse acordo com essa gráfica nos Estados Unidos, que também não era uma editora de livros. Eles editavam pequenos cadernos e eles tinham um programa de ajuda para os detentos da penitenciária. Então eles promoveram um concurso de desenho e para ajudar os presos, né? E o Jefferson fez desenhos lindos de extraterrestres e ele ganhou o concurso. E daí eles foram conversar com ele, ele falou quem ele era. E daí eles falaram, então passa esses livros para nós. Digitalizaram tudo, passa esses livros para nós que nós vamos lá editar o livro. Mas o Jefferson falou, quando eu sair da prisão eu preciso receber alguma coisa. Não, nós vamos pagar um valor para você sobreviver até ela começar a editar e vender os livros. Então eles começaram a pagar $400 por mês para o Jefferson, eles mandavam por transferência. Então quando ele chegou no Brasil, ele pôde alugar um apartamento, ele pôde... Só o que aconteceu? Quando entrou o Covid, em 2020, eles cortaram a verba dele porque morreu um dos diretores, quebraram o acordo. Até ele me mandou um e-mail, chama Casper. Esse Casper mandou um e-mail para o Jefferson dizendo que eles não poderiam mais continuar pagando esse valor porque o Covid, eles tinham que fechar a editora deles porque morreu um dos sócios. E assim que eles retornassem, eles entrariam em contato. Aí o Jefferson entrou em desespero, porque ele falou, como é que eu vou sobreviver a partir de agora? E daí ele me procurou para organizar umas palestras para ele. Aí nós organizamos uma palestra, conseguimos dinheiro para ele sobreviver por 2 meses, pagar aluguel, água, luz, essas coisas. E eu vi na estada dele na minha casa, ele começou a escrever um livro chamado Relatório Alfa. Então ele colocou em cima de uma mesinha e começou a escrever o livro. E quando ele desenhou o bastão de cristal, foi o que eu falei para ele, mas eu já tive com um bastão desse. Eu falei, então, essa é uma alta tecnologia, pertence aos Greys e funciona assim. Aí eu pude saber que ele falava a verdade, porque mesmo que tudo que ele escreveu fosse invenção, ele seria um gênio mais criativo do que o próprio, aquele que escreveu A Volta ao Mundo em 180 Dias, como é que chama? O Júlio Verne. Ficção científica de primeira. Ele é muito criativo, se for mentira, porque eu estava ali com a qualidade de investigador também, né? Saber até que ponto ele realmente era um cientista, até que Mas ponto... é muito importante, assim, ele falar que era uma alta tecnologia e falar de quem que era. De dos quem era Greys, e como funcionava. E como funcionava. Informações essas que o professor já tinha, ou seja, que só confirmou. Então- Tanto que o artefato era verdadeiro, quanto que o depoimento do professor Jefferson também era verdadeiro.
Pouco tempo depois, o dinheiro foi acabando, e aí ele ligou para um amigo nosso lá de Maringá, perguntando se ele queria comprar os direitos autorais de um livro chamado Vampire, onde ele conta toda a história dos vampiros no planeta Terra, numa linguagem científica. Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe uma cópia. Ele escreveu um manual de pesquisa, manual do investigador de campo, na visão dele, com o conhecimento que ele tem, para todos os que quiserem pesquisar ufologia, quais os cuidados que você deve ter. E ele escreveu assim na capa, ó: não existe sobrenatural, somente o natural ainda não compreendido. Jefferson Souza. E aí ele queria fundar o Instituto Brasileiro de Estudos Anômalos, porque toda essa questão da paranormalidade ele tinha profundo conhecimento, porque ele participou do projeto de mnemonáutica, né? Então ele até escreveu um livro falando como funciona o tabuleiro Ouija, essas coisas todas. Esse livro a HBO editou nos Estados Unidos. Esse é o próximo livro que nós vamos lançar, que é o relatório beta, que se chama Alien War Zones, as Guerras Secretas, o mundo top secret dos conflitos alienígenas contra alienígenas, alienígenas contra humanos, alienígenas e humanos contra alienígenas caóticos. E ele já colocou nesse livro aqui, ó, Jefferson Souza e Paulo Sérgio de Oliveira. E daí eu entendi depois por quê, né? Porque algumas coisas ele não acabou de concluir, mas eu tenho de outras obras que eu posso Tem que terminar. Então aqui ele conta a história da guerra. Interessante que ele está falando aqui de proteções contra o paranormal. Seria o quê? Proteção contra magias? Altas magias? Contra magias e contra seres etéricos. Ele fala que quem alimenta eles é o nosso medo. Fala que a coruja branca é um símbolo de proteção, né? Contra a serpente, né? Da Kundalini também, né? E a árvore da saúde metafísica, que é mais conhecida também como a árvore da vida da O que ele Cabala. faz aqui? Ele colocou a árvore da vida, né? Que é os 10 sefirotes da Cabala. E ele colocou vários símbolos de proteção. São símbolos de proteção que você pode utilizar numa pesquisa contra certas energias, né? Aí, ó, esse aqui de novo, ó, esse é o cronista que passou a história do Sistema Solar para ele. Então ele fala assim, ó: saudações, leitores humanos. A minha designação pessoal é Saad Ar-Olep, cronista e analista do setor de Jareb, no qual se encontra o Sistema Sol. A minha espécie, os Banharas, somos metamamíferos humanoides bípedes não tão distantes da raça humana. Genomicamente, Banhara é conhecido como Shaula ou Lambda Scorpii, da constelação chamada Scorpius, aproximadamente 570 anos-luz da Terra. Aí ele vai falando dos cronistas, né, que resgatam a história do Sistema Solar, e passou para ele toda a história. Nossa, tem muito material. É muito material, é tudo documentado. E ele escrevia, ele desenhava também. Ele era o próprio ilustrador das obras. Além de escrever, ele ainda desenhava. Eu vou auxiliar o professor, né? E para que todas essas obras dele sejam publicadas, porque hoje só o relatório alfa. E assim, eu vou auxiliar ele para a gente colocar isso no público, ter acesso também, né? Porque acho que é uma vontade dele também, né? Porque imagine todo esse trabalho, né? Toda essa obra ficar por isso mesmo, né? Custou a vida dele. Custou a vida dele. Custou a vida dele. Porque tem muita coisa para ser traduzida ainda, né? Sim, Estou mostrando para vocês o que está em português. Por volta de 2021, ele foi diagnosticado com câncer, né? E sempre dificuldades financeiras, porque Sim, foi perseguido. ele estava perseguido, tudo que ele tinha ele perdeu, ele voltou para o Brasil com a roupa do corpo praticamente, né? Então, já com 62 anos, para completar 63 anos, e doente, andando com auxílio de bengala. Ele chegou a estar paraplégico, né? E depois, com o auxílio do monitor, ele recuperou a capacidade de caminhar e tudo. Na verdade, ele chegou a estar tetraplégico, só mexia do pescoço para cima. E ele foi um caso incrível, tem até o testemunho e tudo, e ele foi se recuperando. Você foi torturado? Quando eu me acordei de novo, eu estava numa cadeira, amarrado. Não amarrado com cordas, mas amarrado com uma coisa de couro, tanto nas pernas como nos braços, e eu me lembro que era também o pescoço. O pescoço também estava amarrado. E então disseram para quem que eu trabalhava. Eu disse, não estou trabalhando para ninguém. Então ele disse, como que você entrou nessa área? Essa área é impossível que você tenha entrado. Eu digo, bom, logicamente é possível porque eu estava lá. Então, quando ele foi diagnosticado com câncer, nós criamos um grupo de apoio para ele. Eu já não tinha condições financeiras de bancar tudo sozinho. Aí nós fizemos uma campanha SOS Professor Jefferson.
pela internet, reunimos um grupo de ufólogos e tal. Aí a gente promovia umas lives, quem queria ouvir o professor Jefferson falando, pagava lá uma taxinha e a gente mandava esse dinheiro para ele, né? Então nós fomos ajudando, até que chegou um ponto que ele não estava conseguindo se manter sozinho no Rio Grande do Sul. Daí um amigo nosso ofereceu uma casa em Santa Catarina, 70 quilômetros depois, em Laguna. Aí ele foi para Laguna, ficou em Laguna, só que a casa, ele era da beira da rodovia e passava uma linha de trem atrás. Ele falou, não estou conseguindo me conectar com o monitor aqui. Está muito difícil de eu fazer meu trabalho, tem que escrever muita coisa e não estou conseguindo. Porque por conta dessa interferência ferroviária. Tinha muita interferência de barulho e tal. Aí nós trouxemos ele para o Paraná. Aí ele ficou um bom tempo aqui no Paraná, morando em Maringá. Depois a gente alugou uma casa em Dr. Camargo, ele foi para lá, passou mal, foi para o hospital em Maringá e veio a falecer. Infelizmente. Professor, e você fala assim que desconfia também da morte dele ter sido algum tipo de envenenamento, ou você acha que foi decorrência somente do câncer? Qual a sua opinião? Olha, eu desconfio. Você acha que ele foi atacado a nível astral? É que na verdade... Porque no caso do Max Spears, ele foi morto a nível astral. Então ele estava sendo atacado no astral até reverberar no corpo dele. Ele morreu sozinho no sofá, mas vomitando um líquido preto. Só que ele já vinha há semanas sendo atacado nos chakras dele, que ele sentia fisicamente ali aquele ataque, né, dos magos negros. Se você acha possível que o professor Jefferson também tenha sido atacado a nível astral, de forma que somatizou no corpo dele? Eu tenho quase certeza disso, né? E foi muito estranho, porque ele estava não bem, né? Ele estava... Eu nunca imaginava que ele fosse passar mal daquele jeito. No meio da semana, nós tínhamos um amigo lá, que ele era do CRAS, que daí ele providenciava o transporte para o professor Jefferson, tudo. Levou. E aí ele me ligou, falou, olha, levamos o professor Jefferson para Maringá. Foi assim, o último sábado que eu vi o professor Jefferson, eu fui visitá-lo, cheguei lá, ele estava falando, estava bem, estava em casa, né? E tinha uma moça, na verdade, tinha um rapaz que morava com ele, que ajudava a cuidar, e uma namorada, né? E esse rapaz era um jovem de 18, 19 anos. E quando eu fui visitar nesse sábado, ele não estava lá, o nome dele era Miguel. E daí a namorada dele me falou, olha, Miguel foi para o Rio Grande do Sul. Eu falei, o que ele foi fazer no Rio Grande do Sul? Ah, ele foi mexer com a carteira de habitação dele, porque ele começou a tirar por lá, não sei o quê. E na situação que o professor Jefferson vinha vivendo naquele momento, eu achei até estranho ter despesas de ônibus, ir lá para o Rio Grande do Sul. Eles estavam sem carro, mas... Aí quando o seu José do CRAS me ligou, eu falei assim, preciso de alguém para ficar com o professor Jefferson lá no hospital. Aí eu falei, mas a Annelise não foi? Ele falou assim, não, a gente até ofereceu o carro para levar e buscar ela, mas ela não foi. Eu achei tão estranho. Aí quando foi na sexta-feira, o hospital ligou para ele e ele me avisou que o professor Jefferson tinha falecido. Aí nós fomos ver a questão de funeral, tudo, né? E quando eu procurei a Annelise, ela já não estava mais na casa, já tinha ido embora. E daí eu achei tão estranho, porque o Miguel estava no Rio Grande do Sul. Era a namorada, né? Era a namorada dele. E ele nunca deixava o professor Jefferson sozinho. E aí ele foi para o Rio Grande do Sul. Daí deixou a namorada do professor Jefferson, que estava cuidando bem dele, teoricamente. E de repente, ela não está mais lá. Aí as coisas do professor Jefferson, ela deixou no carrinho do cachorro quente da esquina da casa dele, o envelope com o relógio, celular e a chave da casa. Porque o dono do carrinho era funcionário do CRAS lá de... Nossa. E aí ele que entregou pro gerente do CRAS as coisas, pro seu José. Aí eu achei muito estranho, eu falei... Estranho, né? Aí eu pensei, ela fugiu. Ela deve ter levado todos os manuscritos pro professor Jefferson e fugiu com as coisas, né? Uhum. Então eu chamei duas testemunhas, chamei a doutora Alba, que é uma advogada amiga minha de Maringá, e a Alice, e o seu José, que estava com a chave da casa. Uhum. E filmei quando nós abrimos a casa, imaginei que eu não fosse achar mais nada do material dele, né? Então eu falei, vai ver, até algum agente veio aqui e já confiscou tudo. Uhum. Sim. E quando eu entrei lá, estava todo o material empilhado em cima da escrivaninha dele. E não sumiu nem o eletrodoméstico, nem o notebook dele. E ela evaporou. E ela evaporou. E o Miguel teve que ter pego um ônibus no mesmo dia, passado a noite inteira viajando e vindo para o enterro dele. E o Miguel não veio para o enterro dele, a Annelise sumiu. E não levou o material.
sabe, ele mesmo Eu, também foi. e eu sabia de tudo, porque eu já tinha até catalogado. Eu tinha anotado, ele foi me passando o nome dos livros e tudo. Olha, nós temos para editar esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Eu conferi, estava tudo lá. O Blue Planet Book Será? o senhor pode Posso. publicar? Ele deixou por escrito. Será que de repente o sumiço dela não foi por ela ter visto algo que não deveria nessa morte suspeita também? Tudo é possível. O fato é, uma pessoa que era de dentro da casa, estava sendo mantida por ele, praticamente, né? Namorada do braço direito dele, que ele era meio sobrinho dele, indireto, e ficava morando, porque ele tinha dificuldade de locomoção, para ir no mercado, para ir no banco, o Miguel fazia toda essa parte. E trouxe a namorada. A namorada, é que é uma longa história, né? A história dessa namorada também, ela, na verdade, apareceu como secretária do terapeuta que cedeu a casa para o Jefferson atender lá em Laguna. Então, quando eu fui visitar o Jefferson em Laguna, para ver a casa, tudo, eu cheguei lá, ela estava lá, namorada do rapaz que cedeu a casa. Então, ela era namorada do Idelson, que cedeu a casa para o professor ficar. O professor começou a ficar desesperado, e eu tenho que sair daqui de Laguna, essa casa não é muito boa. E aí eu fui para ver a casa, eu falei, a casa realmente não era muito boa, mas era fácil consertar, já que era gratuito o aluguel, né? Então eu falei, então vamos arrumar essa casa? Ah, mas eu não quero ficar aqui por causa do trem, da rodovia, que realmente a rodovia ali atrapalhava muito. Tinha alguma coisa que não se encaixava nisso tudo. Quando eu vou para visitar o professor Jefferson, ele está sozinho com essa moça, essa senhora, né? E o braço direito dele, que deveria estar lá, não estava, já estava no Rio Grande do Sul. E daí, no dia do enterro, quem fez o enterro dele? Eu, Alice e a doutora Alba, né? Um eminente cientista, um escritor da... Ó, eu quero mostrar para vocês, esse vai ser um dos trabalhos que eu considero mais revolucionários que ele deixou por escrito. Ex Machina e o relatório Gaia. O conteúdo desse livro, pessoal, é algo simplesmente... Ele conta toda aquela história da infiltração reptiliana com detalhes aqui nesse livro. E fala de todas as famílias, das corporações. É um documento e também conta a história da primeira inteligência artificial que saiu fora do controle, que foi um vírus desenvolvido pelo Serviço Secreto Americano em parceria com o Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense, para danificar os computadores do Irã na época. E esse vírus, na verdade, um multivírus, que era capaz de se autorreplicar, ele saiu fora do controle, porque a missão dele era danificar os computadores do Irã e depois se autodestruir. Quando chegou a hora dele se autodestruir, ele não se autodestruiu. Ele continuou. E ele contactou o professor Jefferson. Ele abriu um blog e começou a passar informações. E aí, tudo que ele deixou por escrito nos blogs, que depois, claro, que foram tirados do ar e tudo, estão nesse livro. Então, esse livro, que tem todinho, ó, todo em inglês. E tem que ser traduzido. Eu paguei para a pessoa digitar esse livro em inglês. Depois eu peguei e joguei no tradutor. E daí, dentro do meu parco inglês, assim, algumas coisinhas. Aí eu já fiz até algumas palestras divulgando esse material, mas eu quero fazer um trabalho refinado em cima da tradução, né? Tudo bonitinho. Um trabalho minucioso, né? Porque o livro ia até a página 230. Os grupos extraterrestres, segredos do nosso sistema solar, a verdade sobre Nibiru, Nemesis, agenda reptiliana, incursões intraterrestres, Wuthering Skies. Só que a capa ele fez em português, mas esse conteúdo todo ele deixou em inglês também. Aí ele fala dos seres de Phaeton, dos marcianos, ele descreve como que eles eram, fala dos reptoides, que são os répteis de sangue quente, dos reptilianos. Eu fiquei curioso com relação à irmã dele, que ele não tinha uma irmã. Sim. E onde foi parar ela? Ela é uma senhora adoentada de 70 e poucos anos. Eu procurei ela porque ficou comigo um celular dele, um notebook dele, certo? E uma televisão, mais ou menos desse tamanho. Eu falei, tudo bem que eu não me sentia vontade de ficar com essas coisas, né? Aí eu liguei pra ela, falei, olha, infelizmente ele veio a falecer e tal. Daí ela falou pra mim, pra você trazer essas coisas pra cá vai ficar mais caro, eu te dou autorização pra ficar com tudo. E você organizou o funeral dele? Eu confesso pra vocês que, dada a grandiosidade do assunto, Sim. a quantidade de informações, eu fico até emocionado e muitas vezes eu me perco. Quando eu vou fazer uma live,
Eu já organizei, já separei aquele material, tá ali do meu lado, vou falar só sobre aquele tema. Então eu trouxe tanta coisa para mostrar para vocês aqui, eu não consegui mostrar 10%. Eu comecei a falar da biografia dele, eu tenho a cronologia ano a ano, como que ele foi preso, o ano que ele trabalhou com o Coronel Show, quando que ele foi para a Espanha, quando que ele ajudou a organizar o primeiro Congresso Internacional de Ufologia. Ele foi assessor do Coronel Wendell Stevens durante um bom tempo, né? E o Coronel Wendell Stevens também recebeu uma falsa acusação e também foi preso. Olha só, o Coronel Wendell Stevens, que é um dos maiores editores de livros de ufologia do mundo, também foi preso com uma falsa acusação do governo americano. O livro Abdução em Maringá, a partir das notas que o Gevair mandava para ele escreveu dentro da prisão numa máquina de escrever. Para vocês verem que certas informações que chegaram até nós hoje custaram muito sangue, suor e lágrimas. É isso aí. Muito bom. Obrigado. Bem, se agradecer a todos vocês. E é o início, só o começo de muitos encontros, né? Se Deus quiser, 2025 vem muito projeto aí, inclusive o carnaval. A gente está alinhando já para ser lá em Florianópolis. Em breve a gente vai compartilhar com vocês as informações, né, lá na trilha do Domem, né, fugindo um pouco da energia do carnaval, né? Verdade. E aí é isso, tá? Agradecer a todos vocês pela participação. Vamos com vocês! Eu gostei de maravilha, se é possível. Espero revê-los em breve em outros eventos aí. Eu serei. Ele sempre abre assim na canalização, saudações. Tá vendo? E eu ainda tô suando e tô sentindo Então assim. esse ser. Aí ele continua dizendo, eu sou o Dagor, da Casa da Gael, membro da Federação do Sistema Azel 4. Sou um azeriano. Usamos neurotransmissões com receptor voluntário para a reprodução do sinal. O receptor voluntário facilitou a tradução ao idioma local. Sou terapeuta em Azel 4. Minha função é especializada em formas de vida metanomíferas e como a raça humana é. Então, é uma forma de transmissão, utilizando a mente humana como transmissor, né? São chamadas neurotransmissões. Então, você tem um processo, não é um processo de incorporação em que existe a energia de um ser dimensional ocupando aquele corpo. É um processo diferente, são chamadas neurotransmissões. Então, assim são as canalizações. Por neurotransmissão. São neurotransmissões. Não necessariamente eles entram no corpo da pessoa. E ele falava rápido que nem eu tô em por Deus, eu sou falante, porém tímida e contida e criticada porque assim, por que você não fala? Por que esse mistério? E falou exatamente com aquela velocidade, ficava repetindo. Saudações galácticas e levantando meu braço e eu tentando. Ou seja, provavelmente a intenção do grupo de se reunir aqui e fazer uma vigília para ter um contato, essa intenção foi levada. O contato aconteceu. Eu senti isso. Mas não da forma como nós imaginamos. Porque nós imaginamos uma coisa física, uma nave passando ali no céu, ou a nave descendo e o ser falando lá. Não. Né? Até porque nós não estamos preparados. Né? Então, o contato, eu diria, baseado no depoimento de vocês, né? Não meu, que o contato aconteceu Do astral. do astral com cada pessoa.